Bom, como podem ver, o nosso TDE vai ser sobre a prisão civil do devedor de alimentos. Primeiramente, eu e a minha colega, a Julia Miller, a gente escolheu esse tópico com base no nosso interesse. Inclusive, como ela vai explicar adiante, a prisão civil não é um conceito recente na história do direito. Muito pelo contrário. No direito romano, por exemplo, a punição física e as prisões eram a regra naquilo que envolvia medidas coercitivas para o cumprimento de obrigações cíveis. E no final, o que nos cativou nesse tema foi descobrir o que de fato fez a prisão civil subsistir no Estado Democrático de Direito e após a Constituição de 98, além de descobrir particularidades e procedimentos envolvidos. E assim a gente espera que isso cative vocês da mesma forma. E de início já surge a pergunta: o que são alimentos? Bom, no ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo, podemos encontrar uma única espécie de prisão civil, que é a prisão civil do devedor de alimentos. Assim, em primeiro momento, também é conveniente delimitar a natureza da obrigação e esclarecer os dispositivos legais dos quais ela decorre. Enquanto direito, os alimentos se encontram abarcados dentro do rol de direitos fundamentais da Constituição, em especial a vida e a dignidade humana. Já nos diplomas infraconstitucionais, constituem direito personalíssimo. Isso é irrenunciável, bem como impenhorável e imprescritível. E, por sinal, parte relevante da doutrina defende que não haveria necessidade deles serem categorizados como imprescritíveis pelo Código Civil. Isso por se tratar de obrigação de trato sucessivo, ou seja, que se renova a depender da circunstância específica. E adentrando a aludida circunstância específica da qual se origina o direito aos alimentos, o trecho a seguir resume ela brevemente: aquele que tem necessidades vitais de quem não pode provê-las por si. Em suma, são filhos, ex-cônjuges, pais, irmãos, em especial o nascituro e o idoso. Enfim, todos que não possam se sustentar ou não possuam uma espécie de dependência financeira. Já naquilo que se refere aos alimentos enquanto obrigação, cumpre ressaltar que, assim como outras diversas questões do direito de família, esse também se encontra abarcado pelo princípio da solidariedade social, que pressupõe assistência mútua entre membros da entidade familiar, em especial filhos, parentes e cônjuges. Já desse princípio, é possível deduzir que a relação familiar é outro pré-requisito para isso. É sobre esses indivíduos que vai incidir um dever de sustento. Diferente do que sugere o nome, os alimentos eles não abrangem só alimentos. Eles não estão limitados somente à ideia de sustento físico do indivíduo, mas sim ao dever de cuidado de uns para com os outros, de forma a possibilitar que o indivíduo tenha uma vida saudável com educação e dignidade. O dever, inclusive, vai possuir um peso ainda maior se o alimentante se trata de parente, por exemplo, variando em grau a depender da sua relação com o alimentando. E a natureza da obrigação, em razão disso, ela vai ser inevitavelmente ex lege, o que significa que não vai poder se originar de contrato ou de negociação para com o alimentando. Isso considerando-se o interesse público que circunda essa matéria. Em suma, uma breve conceituação por trás da prestação de alimentos, a ser interpretada juntamente com os dispositivos constitucionais, já sugere que existe grande interesse estatal em assegurar esse direito. É o que sugere a doutrinadora Diniz ao sustentar: o fundamento dessa obrigação de prestar alimentos é o princípio da preservação da dignidade da pessoa humana e o da solidariedade social e familiar, pois vem a ser um dever personalíssimo, devido pelo alimentante, em razão de parentesco, vínculo personalíssimo, também devido pelo alimentante, e em razão de parentesco, vínculo conjugal ou convivencial que liga ao alimentando. Esse embate chega inclusive com tratados internacionais, conforme vai ser explicado pela colega adiante. Se há prisão civil, cabe distingui-la da prisão penal. Os estudos de criminologia permitem identificar 3 funções para o encarceramento enquanto pena: função coercitiva, ou seja, meio de dissuadir os cidadãos do Estado à prática do crime; função punitiva,
em outras palavras, retaliação, e a função ressocializadora, pois a pena deve contribuir à reintrodução do criminoso à sociedade. Por outro lado, a prisão civil pode ser definida como um meio executivo de finalidade econômica. Dessa forma, não é de forma alguma uma penalidade, mas uma mera forma de coação do devedor ao pagamento da dívida. Antes de prosseguir, passemos a um pouco da história da prisão civil. Nos mais antigos registros legais, como o babilônico Código de Hammurabi e o indiano Código de Manu, podemos encontrar a previsão de detenção do devedor como forma de coação ao pagamento. O direito romano, fundamento do direito civil continental europeu, inicialmente previa a execução pessoal contra o devedor na Lei das 12 Tábuas, dando lugar à responsabilidade patrimonial do devedor em 326 a.C., com a Lex Poetelia Papiria. A Europa medieval irá retomar o instituto da prisão civil, e por volta do século XIV, vemos surgir instituições prisionais para devedores, que mais tarde, no período moderno, tornam-se herança colonial no Novo Mundo. Em meados do século XIX, o célebre romancista Charles Dickens, em sua obra Little Dollet, retrata a realidade insalubre do encarceramento civil nas debtors' prisons inglesas. E quais são essas exceções? Vejamos o artigo 5º, inciso 67, que por tratar de direitos e garantias individuais é cláusula pétrea. Diz ele: não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Aqui está o nosso objeto de estudos, a prisão derivada do inadimplemento de obrigação alimentícia. Ela está, no entanto, acompanhada de outra espécie de prisão civil, a prisão civil do depositário infiel, declarada ilícita pela súmula vinculante número 25. Como veremos a seguir, apesar de sua previsão constitucional, esse instituto teve sua eficácia paralisada pela adesão brasileira ao Pacto de São José da Costa Rica em 1992. Mas voltando ao tema principal, o direito aos alimentos é fundamento da prisão civil do devedor de alimentos, sendo amparado por outros dispositivos constitucionais. O artigo 6º o insere no rol de direitos sociais, enquanto os artigos 227 e 229 impõem os deveres estatais, comunitários e familiares de cuidado para com crianças e idosos. O Brasil é igualmente signatário de importantes diplomas internacionais no tocante ao direito a alimentos. Deve-se lembrar que tratados e convenções internacionais têm força supralegal no ordenamento jurídico brasileiro quando ratificados pelo Estado. Dessa forma, o Pacto de São José da Costa Rica, de 1969, internamente recepcionado pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, ao declarar que ninguém deve ser detido por dívidas, tornou o Instituto da Prisão do Depositário Infiel incompatível com a legislação brasileira. Mas o artigo 7º do Pacto ressalva: esse princípio não se limita aos mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Tamanha é a essencialidade dos alimentos à proteção da vida que é permitido, em um raciocínio de ponderação principiológica, o cerceamento a outro direito fundamental, o direito à liberdade. É nesse sentido que a legislação brasileira e internacional possibilitam a prisão do devedor de alimentos. E nesse mesmo contexto protecionista, temos o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e o artigo 56 da Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial e Plano de Ação da Cimeira Mundial de Alimentação, de 1996, cuja leitura permite identificar o direito aos alimentos como um direito de todos a ser tutelado pelos Estados e pela comunidade internacional. Já em termos de legislação infraconstitucional, se tem o seguinte: o Código Civil dispõe das especificidades da execução dos alimentos. E conforme já foi mencionado oportunamente, inclusive, que quem vai figurar no polo ativo dessa ação precisa ser um membro da entidade familiar, proporcionalmente à renda daquele que vai prestar essa obrigação e, ao mesmo tempo, em observância à vedação do próprio diploma civil ao enriquecimento ilícito.
considerando que essa prestação necessita ser indispensável à subsistência, que dispõe, então, o artigo 1694. Esse procedimento também é facultado ao ex-cônjuge com algumas especificidades. Em não havendo um cônjuge declarado culpado na ação de separação judicial, a prestação de alimentos, então, fica vinculada à mera necessidade. Já se acabar declarado culpado no referido processo, essa responsabilidade acaba ficando subsidiária de uma certa forma. É o que, pelo menos, dispõe o artigo 1702. Todavia, a noção de culpa vem sido progressivamente desconstruída pela jurisprudência no contexto do divórcio, restando então a interpretação desse dispositivo contraditório. Já naquilo que se refere propriamente dito às normas procedimentais, cumpre ressaltar principalmente a diferença entre cumprimento de sentença e execução de alimentos. O primeiro se trata de título executivo judicial, que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar alimentos, o qual vai ser abordado nesse tema. E uma breve leitura do artigo 528 sugere que o prazo do executado para pagamento muda da execução de sentença dos demais títulos em seu prazo, o qual restou reduzido de 15 para 3 dias, em razão da importância atribuída pelo legislador. Basicamente, em razão da urgência, a título de alimentos, se o executado não tomar as diligências necessárias após sua citação, a prisão por alimentos se faz cabível. Essa inércia, segundo a legislação processual, resta demonstrada por duas hipóteses: pela não apresentação de defesa, ou, caso apresentada a defesa, pelo não pagamento após acordo não firmado em audiência de conciliação. Outra consideração a ser feita é que a prisão civil não é obrigatória. Isso porque é facultada ao exequente, após o não pagamento, a pedir diretamente a penhora e, sucessivamente, os demais atos de expropriação patrimonial, já conhecidos no processo civil. Todavia, essa opção fica a critério do exequente. Aliás, o regime de cumprimento é fechado. É o que dispõe o parágrafo 4º do referido dispositivo, que, apesar de controverso, deixa de ser aplicado em situações excepcionais, como idade avançada ou problemas de saúde, e fica a depender da disponibilidade também do sistema carcerário. E a gente vai encerrar por aqui nossos breves apontamentos sobre a prisão civil do devedor de alimentos. Eu já agradeço também em nome da minha colega Julia Zimmermann. Muito obrigada a todos que assistiram a nossa apresentação, muito obrigada ao professor e até a próxima.